no semestre 2 de 2016. 2017 ele não foi aprovado. Entendi. Então, cada semestre existe Você uma fase precisa de aprovação. renovação. Esse edital agora que vocês estão submetendo, ele tem duração de 1 ano. Ele começa agora, no dia 10 de abril, e ele vai até o dia 30 de novembro. Obrigada. Por nada. Aí, pessoal, o professor Jorge fez uma observação importante para retomar um pouco a pergunta da professora Roberta e vincular projetos a outros projetos existentes, para, quem sabe, eles se tornarem programas. Nós temos alguns projetos, como o de inclusão digital para a terceira idade do NAF, que os coordenadores podem ser procurados, eles podem apresentar algumas necessidades do público-alvo desse projeto e vocês levarem algumas ideias que tem para que se crie esse módulo. Na submissão, você vai colocar lá que o projeto que está sendo submetido, ele busca se vincular ao projeto existente, NAF, terceira idade, e assim sucessivamente. Cabe frisar um aspecto muito importante. Tanto o projeto do professor Deipson quanto o projeto do professor Jorge foram os únicos projetos que não passaram pelo edital, porque eles já começaram em funcionamento, eles já começaram a funcionar no início do semestre. O edital só saiu algum tempo depois, e são projetos que já têm um histórico e um impacto social muito grande, como vocês verificaram. Todavia, a partir de 2018-1, são projetos e programas que também participarão desse edital, que provavelmente terá mais vagas disponíveis. Vou prosseguir, então. Pois não, professor. Professor Manuel. É bem observado. O professor Manuel tocou na questão da monitoria, a importância que isso tem para o currículo de vocês, que vocês levam para o resto da vida. Quem já teve alguma experiência vai poder já comprovar agora, e depois essa experiência vai poder auxiliá-los. Eu digo muito além do currículo, na própria situação de vida de vocês. Ter a oportunidade de estar em contato com o professor ali com mais frequência, desenvolver ideias mais complexas do que a sala de aula permite, é realmente uma experiência fantástica. Bem lembrado, professor Manuel. Uma observação. Então, que eu aproveitar que se tocou no assunto monitoria, vamos falar um pouco sobre monitoria. Todos os projetos e programas aprovados nesse edital, os monitores serão voluntários. No dia 10 de abril, quando a gente fechar os projetos e programas voluntários, aí vai sair um edital de bolsa para monitoria para os monitores dos projetos aprovados, que só esses monitores vão participar. E aí essa bolsa vem em formato de desconto na mensalidade. Então, percebam que há um filtro. Todos os projetos iniciam com monitores voluntários, os projetos e programas são aprovados. Quando eles iniciam suas atividades, surge um novo edital com bolsas para monitoria, em que os estudantes dos projetos e programas aprovados concorrem para ganhar uma bolsa que virá em forma de desconto na mensalidade. Pois não. Qual é a sua bolsa? Porque, às vezes, há uma confusão em termos de... Tem. É porque, às vezes, o pessoal fala que sobre ProUni e FIES, e ProUni e FIES não são bolsas. O FIES é um financiamento, o ProUni é um auxílio, então não interfere. Todo mundo tem acesso, todo aluno tem acesso. Agora, sim, ocorreu um caso, uma vez, só para ilustrar a pergunta. Qual é o seu nome? A pergunta da Amanda. Ocorreu um caso há uns 3 semestres de um aluno que ele tinha uma bolsa de 100% e ele queria que a faculdade pagasse para ele os 290. E nesse caso a gente não tem como fazer essa gentileza. Ainda não. De bolsas, a professora Carmen, coordenadora de administração, perguntou se a gente tem alguma ideia da quantidade de bolsas. A gente ainda não tem esse número. Sim, professora Thaís, coordenadora do curso de farmácia, perguntou se a gente vai ter que informar no projeto quais são os possíveis monitores. Vou chegar nesse campo agora. Quantos monitores estão previstos para a execução do programa? Programas e projetos deverão iniciar com monitores voluntários, no mínimo 4. Logo após a seleção, será aberto o edital para a seleção de monitores bolsistas dentro do programa e projetos vigentes. Então, aqui,
você já coloca dos 4. O que não impede de, no decorrer do programa e do projeto, você criar novos processos seletivos. Porque, por exemplo, o próprio Psiconvida, são dezenas de monitores que atuam. 130 monitores que trabalham na atividade. Então, depois se cria um novo processo, por isso que precisa de um professor coordenador. O próprio professor coordenador vai criar um método de seleção, de recrutamento e seleção, para que esses monitores atuem. Atividades complementares. O certificado de monitor de extensão, ele serve como horas em atividades complementares. Inclusive, é uma carga horária bem elevada. Eu não sei quanto agora, mas é bem elevado porque depende do quadro do curso. O professor já está antecipando. Muito bom. Vai sair. 1 hora ela vai sair. O coordenador do curso envolvido está ciente e aprovou a proposta? Volto a repetir a todos os colegas docentes. O coordenador do curso ele precisa verificar a proposta e falar, poxa, legal, vai lá. E que curso é esse, já que o projeto é interdisciplinar e envolve vários cursos? O curso que o professor está vinculado, que lá em cima vocês preencheram. Eu, no meu caso, apresentaria para a professora Carmen, que é a coordenadora do curso de administração, que é o curso que eu estou vinculado. Coordenação do odonto, se for a coordenação que ele está vinculado. Mesmo ministrando disciplinas para a farmácia. E se por um acaso o projeto for voltado à farmácia, mesmo ele sendo coordenador ele sendo professor da odonto, ele tem que apresentar para quem? Para o odonto ou para a farmácia? Porque o projeto é da farmácia, por exemplo, descarte de medicamento. Perfeito. Eu acho que é uma questão importante. Ela perguntou, mesmo o coordenador estando vinculado ao odonto, e ele está apresentando um projeto relacionado à farmácia, ele permanece tendo que apresentar isso para o odonto, eu sugiro que ele apresente para os 2 coordenadores. Professora Thaís, coordenadora de farmácia, você que domina esse tema, você pode orientar, se contempla no projeto pedagógico de curso, está aprovado, e aí ele dá um ok. Lembre-se que aqui nesse momento, pessoal, a gente vai depois, logicamente, conversar com todos os coordenadores, falar, olha, e aí, aprovou e tal, porque a gente precisa que o coordenador tenha ele consiga estabelecer um nexo com aquilo que ele está desenvolvendo no seu projeto pedagógico. Professor primeiro, depois professor Suderlan. A quantidade de monitores envolvidos tem que estar relacionada necessariamente aos cursos envolvidos? Por exemplo, se forem 3 cursos, tem que ter monitor de cada um dos 3? É obrigatório ou não? Professor Pedro Verano fez uma pergunta muito boa aqui. Se o projeto está envolvido com vários cursos, isso é um ponto que conta para a interdisciplinaridade se os monitores também forem de vários cursos. Porque há uma tendência do professor ele colocar os monitores que estão ali próximos do curso dele, ou da sala dele. Não há problema, mas ele pode criar um processo seletivo falando, eu vou selecionar 3 monitores de cada curso, porque esse projeto engloba os 3 cursos. Isso é um ponto para a interdisciplinaridade. Professor Suderlan. Até contribui com a pergunta do professor. Se eu tenho um projeto com 3 cursos, eu preciso obrigatoriamente ter professor dos 3 cursos, ou um professor de um curso pode receber estudante de outros 3 cursos? Quando a gente envolver mais que um curso, é importante que a gente tenha pelo menos o suporte de um docente voluntário ou da coordenação naquele projeto. Porque para, de fato, configurar a interdisciplinaridade. Só em relação também aos monitores, né? No caso de... pede ali a quantidade mínima de 4 voluntários, não é isso? E você falou agora da questão de selecionar os alunos. E a gente já tem que colocar na proposta os alunos selecionados ou a quantidade deles, assim, digamos, já tem uma lista de alunos, daquela lista, depois selecionar os 4. O mínimo que o programa que você tem que submeter são 4 estudantes. Esse é para a gente iniciar. Se você já quiser apresentar os 4 e o método de seleção que vai utilizar daqui para frente, mais informação que o projeto tem para ser avaliado. Se quiser apresentar todos os estudantes e como eles foram selecionados, mais uma informação para o projeto ser avaliado. Eu sugiro que, importante, dentro do limite de caracteres, quanto maior a quantidade de informação que vocês colocarem,
mais o comitê técnico terá a capacidade de avaliar o que de fato é o projeto ou programa. Bom, e aí a gente finaliza, né, agora, vamos começar com as características do programa, que é o momento de descrever o projeto. Então, máximo de 800 caracteres, os objetivos do projeto. E é importante, atenção, os objetivos eles precisam ser mensuráveis e com prazo definido. Tá ok? Precisa ter um ponto de controle aí para saber se eles foram alcançados ou não e qual o prazo que cada um desses objetivos tem para ser alcançado. Justificativa, o porquê desse projeto, a relevância dele, pode ser relevância social, científica, para a organização, para o professor, para o aluno, ou um conjunto, aí um texto que contemple todos esses pontos. Um plano de trabalho e ou macroprograma. Aqui você vai incluir as principais datas, entregas e etapas do projeto. Então, por exemplo, 10 de abril é o momento que os projetos aprovados podem iniciar suas atividades, o professor começa a ser remunerado. Ele pode começar lá. No dia 10 de abril, eu vou fazer divulgação para a seleção de monitores. No dia 17 de abril, seleção. No dia 20, primeira reunião. No dia 22... É lógico que vocês não vão ter todos os elementos para criar um cronograma detalhado, porque muito do que vai ser desenhado no projeto o será feito durante a sua execução. Mas vocês precisam ter um plano de trabalho geral, pelo menos, do que o projeto pretende fazer, numa linha de tempo até o seu dia final, dia 30 de novembro, o qual o relatório final tem que ser apresentado. Esse plano de trabalho e o macroprograma, cronograma vai ser postado, vai ser colocado aqui, e também tudo isso é critério de avaliação. E aí, num tópico lá que vocês vão ver no edital, que é a organização do projeto. Quer perguntar? Meu nome é Paula, sou estudante de enfermagem, 5º semestre. E eu me interessei pelo programa de extensão e quero me voluntariar no programa da Renata. E o dela é de engenharia, né? Quero saber se eu tenho que procurar o meu coordenador ou o dela já pode me orientar. Já procura ela. Pode procurá-la. Diretamente o docente coordenador do projeto. Dela, né? Agora, se você tiver... Primeira ocasião, a sua. Primeira situação, a sua. Você quer se voluntariar num projeto que não está na sua coordenação, mas que seja interdisciplinar. Você procura o coordenador do projeto. Segunda ocasião, você tem um projeto no seu curso que você quer elaborar com o professor. Aí você pode procurar um professor coordenador do seu curso. Então, outra pergunta. Eu acabei de conversar agora com o meu orientador, ele falou que, por ser meu projeto ser tão extenso e expandir diversas áreas, eu vou entrar como programa. Aí eu estou com dúvida como funciona o programa. Você já chegou a ler o edital? Não tive tempo. Então, o que eu sugiro? Não, mas eu vou ler, gente. Não se preocupe. Primeira coisa, eu sugiro que você leia o edital e a política de extensão do DF. Lá esclarece muito bem. Quer dizer, esclarece parcialmente. A partir daí, o seu próprio docente coordenador já pode começar a orientá-lo. Esse é o papel dele. Ele vai orientar nessa construção. Se ele tiver alguma dúvida, ele pode nos procurar, que nós vamos fazer vários plantões para atender quem vai submeter propostas. Qualquer dúvida, eu posso entrar no seu e-mail também? É o coordenador, docente coordenador nesse momento. Isso. Beleza. Tá bom? Pessoal, só a título de colaboração, a gente tem um acompanhamento dos egressos aqui do curso de Inclusão Digital, tá? Então, eu tenho o Zap com os 800 alunos aqui. Então, quem quiser participar do programa da terceira idade, não necessariamente tem que estar vinculado só a essa turma agora. Tem uma demanda fantástica aí, só do que eu tenho contatos, fora os que estão no mercado, tá? Só para contribuição aqui. Obrigado, professor Jorge. Ali, Priscila, por favor. Meu nome é Paula, eu sou aluna de Psicologia do 1º semestre e eu queria saber se os projetos que não são interdisciplinares de tal curso, outros alunos não podem fazer. Ele pode submeter, não sendo interdisciplinar, só que na pontuação de interdisciplinaridade ele vai ser zerado. Porque uma das diretrizes da extensão é que ele seja interdisciplinar.
Então, na submissão, ele pode ganhar ponto em todos os outros critérios, mas nesse critério ele não vai pontuar. Mas ele pode submeter, não há problema. Então, Porque você vai perceber que teremos graus diferentes de interdisciplinaridade. Esse não é um critério eliminatório, mas é um critério que a gente vai pontuar os projetos. então, se o projeto for, não sei, de administração, eu de psicologia, se quiser fazer, eu posso entrar como voluntária. Aí eu acho que é outra pergunta, ou eu entendi a primeira pergunta errada. É um exemplo, o projeto do professor do programa dos idosos. Ok. Ele é interdisciplinar. No caso do curso, que é uma das ações desse projeto, só pode ser o aluno. Eu acho que só pode. Não sei, Jorge, pode ter aluno de outros cursos? Então, nesse caso, pode. Eu não conheço projeto específico, você pode procurá-lo. Agora, imagine que você tenha alguma atividade vinculada à psicologia que queira incluir nesse curso. Você também pode, em parceria com o professor. Especificamente no curso dele, pelo visto, você pode ser instrutora. Aí é mais uma questão específica que talvez ele saiba responder melhor do que eu. Ótimo, a gente pode fazer isso. Ó. No final da nossa discussão, a gente pode dividir aqui alguns coordenadores. Todos os coordenadores que estão aqui, a gente aponta, os estudantes procuram eles e os professores também, que estão vinculados, o professor Fernando Miranda, que tem um projeto Sino DF, e aí a gente já faz uma articulação aqui dentro mesmo, para que vocês já troquem os contatos e possam dar prosseguimento a partir de segunda. Eu vou pedir para a equipe que está organizando o evento, a Tayane e a Priscila, para separar 3 salas para a gente, e aí a gente usa as 3 salas do auditório. E aí a gente divide aqui, um grupo vai para a sala X, um outro grupo vai para a sala Y, e aí eu vou indo de sala em sala também auxiliando. Porque aí dá até esse tom de oficina que é necessário. Pode ser, Tayane? Então, Gabriel, a gente estava aqui com a dúvida se a gente não viu no edital a possibilidade do professor colaborador. Até porque, se a ideia é ser interdisciplinar, né, há uma tendência de um coordenador ser de um curso, né, e você contar com a colaboração de um colega de outro curso. Eu já tinha olhado esse formulário aí, eu acredito que não tenha realmente. No edital eu não cheguei a perceber. Eu li o edital e não vi. E se também há necessidade do aval de todos os coordenadores, né, que o projeto ou o programa está vinculado, né? Ou só do meu coordenador que preciso? São 2 perguntas, ok. Então, aqui, professor Pedro, aqui você vai incluir os docentes envolvidos. A questão que eu deduzi também da sua pergunta é se há remuneração para os docentes envolvidos. Nesse primeiro edital, os docentes envolvidos precisam ser voluntários. O remunerado vai ser o coordenador.